Muito bem, queridos, graça e paz da parte de Deus, que o Senhor Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez dentro desta plataforma para falarmos da palavra de Deus e orarmos também pela sua vida. E nesta oportunidade especial eu quero falar com você a respeito de um tema muito importante e também muito impactante, que é a metamorfose do Espírito Santo. A metamorfose do Espírito Santo, ela é algo que acontece em todos aqueles que recebem esta presença, que recebem o Espírito Santo em sua vida. Mas antes da gente dar prosseguimento, eu quero lembrar a você e também pedir a você que ainda não curtiu, que curta este vídeo, compartilhe com alguém e também você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e seja também abençoado constantemente através dos materiais que aqui são propostos. A palavra de Deus que eu quero deixar neste dia está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 11, que diz assim: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vós. Queridos, nós lemos aqui uma palavra que trata a respeito do Espírito Santo. E é muito bom a gente explorar desse assunto, é muito bom a gente explorar sobre o Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo, ela é uma obra poderosa. E eu posso até mesmo já dizer que a metamorfose do Espírito Santo em nós, ela traz consigo grandes mudanças e grandes resultados. Mas para a gente entender o que é uma metamorfose, a metamorfose ela é um processo de mudança, ela é um processo de desenvolvimento. E a metamorfose, em vários aspectos, né, ela pode trabalhar em várias áreas, na área física, na área corporal, na área mental, na área comportamental também. A metamorfose, ela transforma todos os âmbitos, ela transforma todas as áreas. Nós vemos isso até mesmo na biologia, né? Nós vemos a metamorfose até mesmo no reino animal. Nós vemos que um exemplo clássico disso é a borboleta. A borboleta, ela primeiro se torna uma largata, depois vai para um casulo, onde ela vai passar por uma metamorfose até chegar ao ponto de se tornar uma borboleta. Até chegar ao ponto de se tornar este ser, né, que nós conhecemos, que é um ser tão belo. Mas tudo isso há a sua metamorfose. Tudo isso ao seu processo, a qual precisa obedecer às etapas, seguir os processos, para que então se encontre um resultado. Da mesma forma é a vida do homem com Deus. Da mesma forma é quando o homem se encontra com o Espírito Santo. Quando o homem se encontra com o Espírito Santo, ele sofre por mudanças. Eu não conheço ninguém que tenha realmente se encontrado com o Espírito Santo de Deus, que tenha realmente passado pela metamorfose do Espírito Santo e não tenha mudado os seus aspectos, não tenha mudado algum tipo de comportamento, algum tipo de pensamento. Eu não conheço ninguém que não tenha sofrido, né, ou tenha vivido essa metamorfose, essa mudança ao ter um encontro com o Espírito Santo. E algumas características daqueles que têm um encontro com o Espírito Santo, algumas características que são muito notáveis, né, e principais.
Há características que, quando eu me encontro com o Espírito Santo, eu que vim de uma vida, às vezes, de uma vida tão difícil, às vezes a pessoa veio de uma vida tão complicada, de um passado tão obscuro, mas quando se encontra aí com o Espírito Santo de Deus, quando tem esse verdadeiro encontro com o Senhor, esta pessoa alcança essas mudanças, essas características. E a primeira delas que eu quero trazer para vocês, uma pessoa que se encontra com o Espírito Santo, que sofre a metamorfose do Espírito Santo, uma das características principais é que esta pessoa deixa de ser escravo e torna-se uma pessoa livre. A Bíblia mesmo vai nos dizer no livro de Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 27, da seguinte forma: naquele dia a carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, o jugo será quebrado por causa da unção. Uma pessoa que recebe o Espírito Santo, uma pessoa que passa pela metamorfose do Espírito Santo, ela é uma pessoa que de escrava, ela se torna livre. Porque até então, até outrora, o inimigo das nossas almas colocava sobre nós, sobre os nossos ombros, uma carga que não era nossa. O inimigo das nossas almas, ele colocava sobre nós um jugo em nosso pescoço que não era nosso. Um jugo para carregarmos um peso espiritual, um peso, uma carga espiritual que outrora não era nossa. Mas através da metamorfose, através do encontro com o Espírito Santo de Deus, nós alcançamos essa transformação, essa metamorfose, esta mudança. Passo de ser de escravo, de oprimido, de uma pessoa que viveu debaixo de uma escravidão, a se tornar uma pessoa livre, a se tornar uma pessoa liberta. É por isso que a Bíblia vai citar algo também interessante, que aonde há o Espírito, há liberdade. Aonde há o Espírito Santo, há pessoas livres. Livres de quê? Livres da escravidão do pecado. Livres de um fardo maligno que o diabo quer a todo momento nos convencer que é nosso. Pelo poder da unção, pelo poder do Espírito, nós alcançamos esta libertação, nós alcançamos essa transformação de vida. E tudo isso através do Espírito Santo. Do Espírito Santo que nos direciona, que através da sua unção, como disse Isaías, que o jugo será quebrado por causa da unção. O jugo será quebrado por causa da unção, da presença do Espírito Santo que há em nós. E talvez eu estou até mesmo falando com pessoas, até mesmo tem pessoas me ouvindo neste momento, que você vive esse fardo. Você vive um fardo na sua vida, você vive um peso na sua vida espiritual muito grande. Você vive um fardo na tua vida que você sente a cada dia que se passa a sua vida mais pesada, a sua vida mais difícil. Peça ao Espírito Santo: Senhor, me dá unção, me dá autoridade, me preencha com a sua presença, com o seu Espírito, para que através desta metamorfose, para que através dessa transformação eu possa ser transformado, eu possa receber sim a libertação deste jugo. É a unção de Deus do Espírito Santo, ela é uma promessa divina a nós, ela é uma promessa a nós e nos dá autoridade para quebrar todo o jugo da escravidão. Todo o jugo da escravidão que está sobre nós, todo o jugo da escravidão que está sobre a nossa vida, que está sobre os nossos ombros, o Senhor nos dá esta graça, esta autoridade para que possamos vencer. Outra característica daquele que passa pela metamorfose do Espírito Santo, uma característica que é bastante abrangente, que é de ignorante, da ignorância, ele se torna mais sábio. A pessoa que se encontra com o Espírito Santo, aquela ignorância, ela tem que ser quebrada.
Aquela pessoa que se encontra verdadeiramente com o Espírito Santo, que passa pela metamorfose do Espírito Santo, toda aquela ignorância, toda aquela incredulidade, todo aquele pensamento fechado, todo aquele pensamento a qual não aceitava um chamado de Deus sobre a sua vida, ele deve ser quebrado. 1 João capítulo 2, versículo de número 20, a palavra de Deus diz que: e vós tendes a unção do Santo, e todos tende o conhecimento. Ou seja, o que é que João está escrevendo? A respeito de nós termos a unção dos santos. E vós tendes, ou seja, vocês têm a unção dos santos, e todos tendes conhecimento. Uma pessoa que recebe o Espírito Santo, ela é uma pessoa que a sua ignorância é quebrada. E agora a sua mente é aberta para as coisas de Deus, para aprender-se das coisas de Deus. A unção do Espírito Santo, ela nos concede um determinado conhecimento espiritual. É claro que nós devemos, nesta vida, sempre buscar o conhecimento da palavra de Deus, sempre buscar o conhecimento das Escrituras Sagradas. Enquanto nós estivermos aqui nesta vida, nós estamos aprendendo. Enquanto nós estivermos aqui nesta vida, nós estamos sempre buscando o conhecimento. Mas o Espírito Santo, a metamorfose do Espírito Santo, já nos dá um certo tipo de sabedoria, um certo tipo de conhecimento. Aquela pessoa que outrora tinha uma mente tão fechada, agora pela presença do Espírito Santo em sua vida, ele já passa por uma transformação, a qual a sua mente se abre para ouvir as verdades que a palavra de Deus tem concedido a nós para que sejamos libertos. O Espírito Santo, ele processa em nós uma metamorfose, uma transformação que faz com que nós entendamos que nós somos pecadores, que nós somos falhos e precisamos a cada dia mais nos aproximarmos da palavra de Deus para que nós possamos tomar posse das verdades divinas e discernir qual é a vontade de Deus para nós. A pessoa que passa pela transformação do Espírito Santo, a pessoa que passa pela transformação de Deus, ela é transformada. A pessoa que passa pela transformação do Espírito Santo, ela é guiada agora não por sabedoria humana, mas sim por sabedoria divina, por um conhecimento divino. A pessoa a qual passa pela metamorfose do Espírito Santo, ele tem as diretrizes, ele tem o direcionamento, ele tem as leis que é dada mediante a palavra de Deus, direcionada pelo Espírito Santo do Senhor. Não há uma pessoa que realmente passou pela transformação de Deus, pela metamorfose do Espírito Santo, que possa guiar-se com as suas próprias regras, que possa guiar-se com seu próprio entendimento. Nós não podemos, queridos, viver conforme as nossas próprias opiniões, porque as minhas opiniões podem estar erradas. Eu posso sim ter opiniões certas, mas posso também a grande probabilidade de eu ter opiniões erradas. E isso me faz distanciar-se do Espírito, isso me faz entristecer o Espírito Santo de Deus. E é por isso, queridos, que nós devemos, aquela pessoa que foi transformada pelo Senhor, transformada pelo Espírito Santo, ela deve sim ser guiada pelo Espírito, pelo conhecimento da palavra de Deus. Outra característica, a pessoa que passa pela metamorfose do Espírito Santo, a pessoa que passa pela transformação de Deus, ela da tristeza, ela se torna uma pessoa feliz, ela se torna uma pessoa alegre. O Espírito Santo, pela sua transformação, o Espírito Santo, pela sua metamorfose, traz a nós a alegria. Olha o que Isaías escreve no livro de Isaías 61:3. Para ordenar que se dê aos que choram de Sião glória em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aquele que recebe desse Espírito, ele recebe sobre si o óleo de alegria, ele recebe sobre si veste de louvor, e o espírito de angústia, ele não existe mais, ele é repreendido.
O espírito de pranto, ele também é repreendido. Não estou aqui dizendo que aquele que passa pela metamorfose do Espírito Santo, ele não vai ter problemas, ele não vai ter momentos difíceis, a qual às vezes ele vai chorar, a qual às vezes ele vai se angustiar, a qual às vezes ele vai viver, né, momentos de aflição. Todos nós vivemos momentos de luta, sim, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, passamos por esses momentos. Só, querido, entenda uma coisa: há em nós uma alegria, há em nós um refrigério, há em nós uma consolação que não tem provação nesta terra que possa tirar de nós. Há em nós uma alegria que não tem luta, não tem porta fechada, não tem crise que possa tirar de nós. É a alegria produzida pelo Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, querido, ela nos transforma de uma forma tão poderosa que ela substitui nossa tristeza pela alegria, as nossas cinzas por glória e o nosso pranto por óleo de alegria. Isso, querido ouvinte, faz parte da metamorfose do Espírito Santo. Isso faz parte da transformação do Espírito Santo. E talvez quantos agora que estão ouvindo esta mensagem, que talvez até mesmo você se identifique com isso. Como era a sua vida antes de ter uma metamorfose de Deus? Como era a sua vida antes de você ter uma transformação do Espírito Santo? Talvez você era aquela pessoa que vivia uma vida estressada porque você não era feliz. Talvez você viveu uma vida angustiada, uma vida cheia de amarguras, uma vida onde por mais que você adquirisse para si todos os bens que você pudesse ter nas suas condições, você mesmo assim tinha aquilo dentro de você, aquela tristeza, aquele vazio. E agora você está aí, transformado pela metamorfose do Espírito Santo. Há uma alegria dentro de nós, querido, que não depende de uma casa boa, não depende de um carro do ano, não depende de uma condição financeira boa, não depende de status, posições sociais, não. Há uma alegria dentro de nós que é gerada pelo Espírito Santo. Há uma alegria dentro de nós que é gerada pelo próprio Deus, que habita em nós, que está em nós e que, sim, tem feito a sua obra sobre os nossos corações, sobre a nossa vida. O Senhor, querido ouvinte, o Senhor, querido irmão, Ele tem feito esta obra na tua vida. Essa obra de metamorfose, esta obra de transformação. E com certeza, através dessa transformação, nós deixamos a tristeza e tornamos ser pessoas felizes, abençoadas, com um coração grato a Deus. Às vezes eu estou falando também com pessoas que você está em situação contrária. Você tem tudo, mas não tem nada. Você tem tudo, mas o seu coração é vazio. O seu coração é frio. Você não sente alegria, você não tem prazer em desfrutar de nada de que você tem. Falta ali a alegria do Espírito Santo. Falta a metamorfose do Espírito Santo. Falta o Espírito Santo no teu coração e na tua vida. E é por isso que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, receba dessa transformação, desta metamorfose, desta mudança na tua vida e no teu coração. Outra característica daquela pessoa que passa pela metamorfose do Espírito Santo, aquela pessoa passa de ser uma pessoa que vive em fraquezas e torna-se uma pessoa fortalecida, torna-se uma pessoa forte. Uma pessoa que recebe o Espírito Santo ou passa pela metamorfose do Espírito Santo é uma pessoa que alcança uma força divina, uma força espiritual em sua vida. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, 13, que quando Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, naquele dia o Espírito Santo se apossou de Davi. O Espírito Santo encheu Davi, o Espírito Santo tomou posse de Davi, dando a ele todas as características que nós conhecemos. A força a qual Davi teve para matar Golias, para destruir Golias, a força que Davi teve para matar os ursos e os leões lá no pasto das ovelhas, toda esta força é dada pelo Espírito Santo. Toda essa capacitação é dada pela unção de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós.
E uma pessoa, querido, uma pessoa querida que está sempre fraca, é uma pessoa que precisa se encher do Espírito Santo, precisa buscar a metamorfose do Espírito Santo em sua vida. Eu vejo pessoas que às vezes estão sempre fracas na fé. Eu vejo pessoas que às vezes estão sempre fracas, não têm aquelas condições, não têm aquele ânimo de buscar a Deus, de se encher das coisas de Deus, de buscar nada do Senhor para a sua vida, estão sempre deslizando na fé, estão sempre fracassando na fé. São pessoas que precisam do Espírito Santo e ainda não entenderam isso. São pessoas que precisam buscar se encher da presença de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus, para que possam então, assim, terem as suas vidas fortalecidas pela força do Espírito Santo. Uma pessoa que é fortalecida pelo Espírito Santo é uma pessoa que vence desafios que aos olhos nus, que aos olhos humanos, seriam impossíveis vencer. Nós vemos pessoas que às vezes passam por momentos de tamanhas dificuldades e aquele que não entende, aquela que não entende, olha para você e diz assim: mas como você conseguiu passar por isso? Como que você consegue viver esta vida, essa luta que você está vivendo? Como que você consegue atravessar por tudo isso e não desistir, não olhar para trás? Como que você consegue olhar para todas essas situações que você está vivendo e mesmo assim você não desiste, você encontra fé, você encontra esperança para continuar lutando? É a força do Espírito Santo. O que essas pessoas às vezes não entendem e ficam até mesmo inculcadas, querendo saber aonde é a força desta pessoa, nós podemos dizer, é a força produzida pelo Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que passa pela transformação, pela metamorfose do Senhor e alcança o Espírito Santo em sua vida, ele tem forças. Quantas provações que você às vezes olha para trás e você para e pensa: mas como eu consegui vencer isso? E como eu consegui atravessar por isso tudo? Quantas provações que às vezes você já viveu na sua vida, né, que você recorda, olha para trás e você para e pensa: mas como eu consegui atravessar por todos esses momentos difíceis? Nem parece, né? Tem pessoas que até dizem assim: nem parece que eu venci, nem parece que eu passei por tudo isso. Foi o Espírito Santo que a todo momento te deu força. Foi o Espírito Santo que a todo momento te deu graça para que você pudesse vencer, para que você pudesse atravessar esse momento de dificuldade. Mais uma característica daquele que passa pela metamorfose de Deus, aquele que passa pela transformação do Espírito, ele passa de enfermo para curado. E há uma referência muito importante, muito conhecida, que está no livro de Lucas, capítulo 10, 34, que a Bíblia diz assim: chegando junto dele, tratou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Depois, colocando sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e cuidou dele. Esse trecho que eu acabei de ler para vocês, ele fala a respeito daquela parábola do bom samaritano, onde a Bíblia diz que um homem foi assaltado e, sendo espancado pelos ladrões, sendo roubado, foi deixado na beira do caminho. E passando então o sacerdote, olhou para aquele homem e não fez nada por ele. Passando então o levita, olhou para aquele homem e não fez nada por ele. Mas a Bíblia diz que passando então um samaritano, olhou para aquele homem que estava caído, olhou para aquele homem que estava ali jogado no caminho, e então começou a sarar as feridas dele, aplicando na ferida dele, que era de muito costume daquela época, o azeite e também o vinho. Nós sabemos que o azeite, ele é uma representação do Espírito Santo. Uma pessoa que recebe o Espírito Santo, ele recebe cura. E às vezes, talvez, você pare e pense, quando eu digo isso, você pare e pense: Pastor Kennedy, mas eu estou vivendo um momento de enfermidade. Eu estou vivendo um momento de doença em minha vida. Será que eu não tenho o Espírito Santo por isso? Não. Eu estou falando aqui de uma enfermidade que é muito mais difícil de curar do que até mesmo uma ferida que às vezes está no seu corpo físico. Eu estou falando das feridas da alma. Eu estou falando das feridas, das marcas que estão dentro dos corações. E quando eu falo de coração, eu estou falando do centro das emoções do ser humano. Eu estou falando de pessoas que estão feridas não no seu físico, mas sim dentro do seu coração, na sua alma. Quantas pessoas que estão feridas dentro do seu coração? Quantas pessoas que estão doentes na alma?
Quantas pessoas que precisam de cura. E a cura, querido, para nossa alma é o Espírito Santo. A cura para nossa alma é o Espírito Santo em nossa vida. É o Espírito Santo que derrama, na passagem que nós lemos de Isaías, nós podemos ver, é o Espírito Santo que derrama do seu óleo de alegria sobre nós. É o Espírito Santo que derrama da sua unção e que pode sarar as nossas feridas. E uma prova, querido, uma prova de que as pessoas estão vivendo tão feridas na alma é porque nunca se viu uma geração tão depressiva. Nunca se viu uma geração tão ansiosa. Nunca se viu uma geração que tirou tanto a sua própria vida quanto nós vemos hoje, nos nossos dias. Uma geração que está triste, uma geração que está desanimada, uma geração que não tem ânimo, uma geração que está doente na alma. E nos falta o quê? Buscarmos a presença do Espírito Santo, querido. Buscarmos a presença do Senhor. Pastor Kennedy, mas eu estou indo à igreja, eu estou frequentando os cultos, mas, querido, nós estamos falando de metamorfose do Espírito Santo. Eu não estou falando aqui simplesmente de ir somente à igreja. Eu estou falando da metamorfose do Espírito Santo, o que transforma as nossas vidas. Não estou aqui menosprezando a ida na igreja. Tem que ir à igreja, tem que buscar o Senhor. É na igreja que nós encontramos alguém para orar por nós. É na igreja que nós encontramos alguém com uma palavra para os nossos corações. Mas entenda uma coisa, às vezes, na maioria dos casos, na verdade, o que Deus quer de nós, 100%, né? Vou dizer assim, 100% das vezes, o que Deus quer de nós não é somente uma ida na igreja, mas é um relacionamento com Ele. É uma metamorfose. É uma transformação. O Senhor quer nos transformar. O Senhor não quer só nos visitar. O Senhor não quer só derramar naquele dia de aflição aquela unção sobre a sua vida, aonde você alcança aí um refrigério, aonde você alcança aí uma dádiva. Não. O Senhor quer fazer uma transformação. O Senhor quer fazer em você uma transformação. O Senhor não quer só visitar o teu coração. O Senhor não quer só fazer uma obra de tempo em tempo. Quando as coisas estiverem muito difíceis, aí eu vou e busco. Não. O Senhor quer uma metamorfose. O Senhor está falando com você que Ele quer uma metamorfose. Para que Ele possa curar você. Para que Ele possa trazer você, em nome de Jesus, para os cuidados dEle. Trazer você para os cuidados dele, fazer com que você de enfermo se torne uma pessoa curada, uma pessoa transformada. E assim, querido ouvinte, isso só acontece através da metamorfose, através da mudança que é dada pelo Espírito Santo. Queridos, a última característica, para a gente encerrar aqui, para não delongar muito, a última característica daquele que passa pela metamorfose do Espírito Santo é de vazio, de um ser vazio, aquela pessoa se torna uma pessoa cheia. Mas cheia de quê? Cheia da presença de Deus. Cheia da plenitude da presença do Senhor. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 23, 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários ou dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi está dizendo, Senhor, eu quero que o meu cálice não seja somente cheio pela metade. Senhor, eu quero que o meu cálice seja transbordante. Eu quero transbordar na Tua presença. Eu quero ser cheio da Tua presença. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. É isso que Davi reconhece. É isso que Davi reconhece na presença de Deus, queridos. Nós devemos experimentar da plenitude do Espírito Santo. Da plenitude de Deus. Ele está dizendo, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mais uma vez, nós estamos falando aqui de azeite, de óleo, que é a representação do Espírito Santo. Davi quer que o seu cálice transborda. Ele quer ser cheio, ele não quer ser vazio, mas sim cheio da presença de Deus. Quantas pessoas vazias, querido, e é tão triste ver alguém vazio do Espírito Santo. É tão triste ver alguém vazio do Espírito Santo porque nada para ele importa mais. Uma pessoa vazia do Espírito Santo, nada para ele importa. Ele vive uma vida vazia, uma vida de solidão.
E às vezes não estou falando de solidão aqui no seu interior. Às vezes são pessoas que estão rodeadas de outras pessoas, mas dentro de si elas se sentem só. Elas se sentem sozinhas. São pessoas que se sentem vazias. São pessoas que não têm ânimo, não têm gozo para nada, não têm alegria para nada. São pessoas que vivem uma vida, infelizmente, de solidão. A vida dele é apenas uma imagem, a vida deles é apenas uma carcaça de alegria, mas dentro está vazio. E é isso que a metamorfose do Espírito Santo opera em nós, queridos. Faz com que de vazios nos tornemos cheios, cheios da presença de Deus, cheios da graça de Deus. É tão bom ser cheio do Espírito Santo, querido. É tão bom ser cheio da graça de Deus, porque o Espírito Santo está conosco a todo momento, ele nos orienta, ele nos direciona. Às vezes nós estamos ansiosos, o Espírito Santo estando em nós, ele vem e nos acalma. Às vezes nós estamos sem saber o que fazer, o Espírito Santo vem e assopra na nossa mente, no nosso coração a decisão certa. E assim conseguimos ter o livramento, e assim conseguimos alcançar a oportunidade certa. É assim, querido. Esses são os benefícios de passar pela metamorfose do Espírito Santo. De vazios para cheios. Por isso que eu quero dizer que a obra transformadora do Espírito Santo é uma das maiores expressões de amor de Deus para com nós, seres humanos. Porque ele nos muda de escravos para libertos, de ignorantes para sábios, de triste para alegre, de despreparados para preparados, de fraco para forte, de enfermos para curados, de vazios para cheios. Você está entendendo que a obra do Espírito Santo abrangiu todas as áreas? A libertação, a sabedoria, a alegria, a preparação, a força, a cura. Ser cheio da plenitude dele. Essa é a característica da metamorfose. Trabalhar em todas as áreas. Trabalhar em todos os aspectos. Deixe com que a metamorfose do Espírito Santo alcance a sua vida. Deixe com que a metamorfose, a transformação do Espírito Santo transforme você e mude a tua existência em todas as áreas. E você vai ver que você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Tá bom? Você recebe essa palavra? Então eu quero fazer uma oração com você rápida para que Deus possa confirmar sobre ti esta palavra. Senhor Deus e Pai, acabamos de meditar nas tuas escrituras sagradas e Espírito Santo de Deus, eu quero louvar, Senhor, o teu nome mais uma vez. Senhor, muito obrigado por, ó Deus querido, nos permitir esta abertura para entendermos a sua palavra, para entendermos, ó Pai querido, quão bom e maravilhoso o Senhor é. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Muito obrigado por todas as maravilhas. Continua, Senhor, operando em nós a tua metamorfose, a tua transformação. Transforma, Senhor, o coração, a mente desta pessoa. Ó Deus querido, Senhor Deus, como diz a tua palavra, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Senhor Deus, e eu te peço neste momento, Senhor, ó Pai, que o teu Espírito Santo visite esta vida e agora, aonde quer que seja, e opere, Senhor, a tua grande transformação. É o que nós cremos, acreditamos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. E olha, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Você que ainda não curtiu, curta este vídeo, compartilhe, mande também para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor há de te abençoar. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.